que o Senhor, quando queria vencer, ele vencia. Quando queria que aquele povo vencesse, melhor dizendo, vencia com um exército de 300. Amém? Não foi assim com Gideão? Foi assim. Tinha mais de 10.000 com Gideão. Ele disse: olha, tem muito, meu nome não vai ser glorificado aí não. Calma, para. Manda o pessoal parar aí, beber água, você vai ver. Só vão ficar 300, ficaram só 300. Amém? E aqueles 300 ganharam, venceram os midianitas. Glória a Deus, aleluia. Venceram os midianitas apenas com 300 homens. Amém, igreja? Então não importa o tamanho do exército, o tamanho do povo. O importante é que Deus está conosco. O importante é que nós temos um Deus, nós temos um Senhor e Rei. Amém, igreja? O povo não queria o Rei, o Senhor deu o Rei, tem um Deus que nos deu a vitória, no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus, aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, aleluia. O nome do Senhor, simplesmente ele tem que ser glorificado em nossas vidas. E o nome do Senhor vai ser glorificado quando tudo aparenta que vai dar errado, quando tudo diz que não, e o nosso Senhor diz que sim. E o nosso Senhor diz: olha, vai que eu vou te dar sim aquele povo. Ele fez isso com Davi, querido. Amém? E não importa, Josué também lutou, estava lá uma cidade forte e ele tinha que transpassar aquela cidade, mas ele não precisou fazer com que aquelas muralhas ruíssem. Para isso ele não precisou usar armas, ele não precisou puxar uma espada sequer. Ele simplesmente obedeceu a ordem de Deus. Olha, dá 7 voltas aí, dá uma volta a cada dia, no último dia você dá 7 voltas. Quando acabar você vai dizer: é por Josué, é por Deus e é por Josué. Vai quebrar cântaros, vai tocar trombetas, e as muralhas vão cair. E as muralhas vão cair, igreja. As muralhas vão ruir, igreja. Olha, muitas vezes em nossas vidas se formam algumas muralhas que nós pensamos que não vamos conseguir passar. Ah, meu Deus, venho muito bem caminhando com o Senhor, alegre, está tudo bem, está tudo, glória a Deus. Mas de repente se levanta uma muralha. Quando a muralha se levanta, geralmente o que acontece? O povo de Deus, ao invés de glorificar cada vez mais a Deus, começa a dar aquele glória a Deus meia boca, né? Glória a Deus. Que foi, meu irmão? Ah, meu irmão, estou passando uma luta, tem uma muralha que se levantou aí na minha vida. Esse é o momento de nós glorificarmos ao Senhor cada vez mais e mais alto. É nesse momento que nós vamos glorificar a Deus e a muralha vai cair por terra. Sabe por quê, gente? Porque o Deus que nós servimos, Ele é maior do que qualquer muralha. Ele é maior do que qualquer coisa que possa existir. O nosso Deus, Ele é maior. Aleluia, amém? glória a Deus. Então nós temos que acreditar no Deus em que nós servimos, no Deus em que nós pregamos, para nós obtermos a vitória. Verdade. Então é na hora mesmo que nós estamos passando o deserto, é na hora que nós estamos com a muralha, com um gigante diante de nós, que nós temos que glorificar a Deus, ter mais intimidade com Deus, buscar mais do Senhor. E eu digo isso porque, como eu falei aqui sobre Davi, sobre o exército de Deus que estava diante do gigante, olha, guerreiros, com medo do gigante Golias e circunciso filisteu, só porque o cara era guerreiro, aparecia na frente do exército de Deus fazendo lá umas coisas, mostrando o escudo dele, a lança, a espada, que era imenso porque ele era gigante, né? Porque ele era grande também. Mas será que é um gigante que vai nos parar? Nós estamos caminhando em direção à terra prometida, amém? Amém. Nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celestial, amém? Amém. Amém? Não é? Amém. Nós não estamos
Glória a A Deus. nossa Canaã celestial. Nós estamos caminhando para isso. Não pode ser um gigante que irá nos parar. Amém? Amém. Não pode. Mas só que um gigante, um e único gigante, parou o povo de Deus. O exército de Deus ficava lá prostrado e escutava aquele gigante blasfemar contra o exército do Deus vivo de manhã, de tarde e à noite. Precisou Davi chegar ali com a unção, e para que o nome do Senhor fosse glorificado, com 5 pedras e uma funda, para poder glorificar o nome do Senhor. E até hoje nós pregamos nas nossas igrejas aquilo que Deus fez através de Davi, lançando o gigante por terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Outro pecado de Davi foi que ele cobiçou a mulher do próximo, depois pegou esse próximo e mandou para a frente de batalha para ser morto. E aí nós vemos que mesmo assim, mesmo com os pecados, e eu falo isso para nós vermos que assim como Davi, que era um homem que era um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, nós também pecamos, né? E aqui eu não quero justificar pecado, eu quero deixar bem claro isso. Amém, igreja? Amém. Eu não quero justificar pecado. Amém? Amém. Só estou fazendo simplesmente uma analogia com um homem de Deus e conosco nos dias de hoje. Eu não quero justificar pecado. Ele pecou, mas mesmo através do seu pecado, mesmo com o seu pecado, Davi continuou fiel a Deus. Ele continuou consultando e perguntando a Deus se ele deveria fazer ou que ele não deveria. E Deus falou com ele: olha Davi, você pecou, você errou, e eu vou cobrar. E Deus cobrou. Davi quase perde o reino dele para o filho. Amém? Só não perdeu porque a promessa de Deus na vida de Davi era que ele sempre iria ter um trono no meio do povo de Israel. Glória a Deus. Ele sempre ia ter um trono no meio do povo de Deus. E foi por isso que Deus ainda permitiu que ele recuperasse o reino. Mas pelo preço do seu pecado, ele viveu e passou muitas coisas. Teve que ver um filho matando o outro, teve que ver o outro filho usurpar o seu reino. Então, igreja, significa que Deus, assim como Deus amava Davi, como Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus, ele era humano como cada um de nós, ele pecava, ele pecou, mas mesmo com o seu pecado, ele se arrependeu e achou graça aos olhos do Senhor. Amém. Então significa que nós temos também que nos arrepender dos nossos pecados. Glória a Deus. Nos arrepender, procurar não cometer. Se cometemos, a se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, para acharmos graças nos olhos de Deus. E a diferença de Davi para aquela multidão, aqueles milhares que estavam lá, era essa. É porque Davi, ele tinha assim algo com Deus. Mesmo com o seu pecado, ele se arrependeu e pediu perdão a Deus, e depois ele estava lá, apto e disposto a construir um templo para a adoração a Deus. Amém? Ele tirou dos seus tesouros pessoais para construir um templo para o Senhor. Ele pediu oferta ao povo, para que o povo também fosse abençoado, dando ofertas para construir um templo para o Senhor. Apesar do Senhor ter dito a ele, né? Olha, Davi, eu não habito em templos construídos por mão de homens, não é? Mas já que você quer construir algum lugar para que nós possamos congregar, para que seja ordenada a bênção, eu vou deixar construir agora você não. Quem vai construir é seu filho, porque você está com as suas mãos, Davi, sujas.